Há quase 2 décadas foi descoberto extensa reserva de minério na região de Nova Aurora, zona rural de Rio Pardo de Minas. Depois desse tempo, o povo continua pobre, mesmo morando sobre um solo tão rico. O que um vereador pode fazer para tentar mudar essa realidade? Eu conto. Roda a vinheta. Nossa política virou câncer. Quem é que vai me condenar? Olá, amigos e olá, inimigos. Não existe país rico de nação pobre. E por que eu estou dizendo isso? Porque na nossa região existe as maiores reservas de minério do Brasil. As maiores equivalem ao novo quadrilátero ferrífero, não são palavras minhas, são matérias jornalísticas. Mas então, por que, se as reservas nossas de minério são tão grandes quanto as do quadrilátero ferrífero, por que a gente é um povo tão pobre? Mas tão pobre que dos 10 municípios mais pobres de Minas Gerais, 9 estão no norte de Minas e pior, 2 estão aqui na região, que é Santo Antônio do Retiro e Fruta de Leite. E o pior ainda, Fruta de Leite está também sobre grandes reservas de minério e mesmo assim continua tão pobre. Mas o nosso foco é Nova Aurora, zona rural de Rio Pardo de Minas. E o que um vereador pode fazer para tentar mudar essa realidade? Eu digo, mas antes, eu sou Elton Reis, Elton da Civil, e eu sou pré-candidato a vereador por Rio Pardo de Minas. Acredito mesmo, que é possível construir dias melhores. Mas voltando a falar sobre o minério em Nova Aurora, gente, olha, a renda per capita de Rio Pardo de Minas, renda não, perdão, o PIB per capita de Rio Pardo de Minas, R$11 mil. O PIB per capita de Vargem Grande, R$13 mil. Então Rio Pardo de Minas consegue a façanha de ter um PIB per capita menor do que Vargem Grande, uma cidade que até pouco tempo era zona rural de Rio Pardo de Minas. Então, eu quero expressar que não é possível um solo tão rico ter pessoas tão pobres. Olha aqui, só para efeito de comparativo, as 4 cidades mais ricas de Minas Gerais, todas elas têm indústria voltada para o extrativismo. As 4. A primeira, Catas Altas, PIB per capita quase R$1 milhão, R$920 mil. Isso equivale a pelo menos 90 vezes o PIB per capita de Rio Pardo de Minas. Uma delas, por exemplo, é Nova Lima. Nova Lima tem um PIB per capita de R$216 mil, isso equivale a pelo menos 20 vezes o PIB per capita de Rio Pardo de Minas. Então não é justo. Por que essas cidades, as 4 primeiras, por exemplo, que têm o PIB per capita tão alto, que coloca elas entre as mais ricas do Brasil, têm a mesma quantidade de minério que nós temos na nossa região e mesmo assim o nosso povo continua tão pobre? Eu acredito, penso nisso mesmo, que um vereador que tenha coragem, que tenha capacidade, que tenha conhecimento, ele pode promover o debate público, pode enfrentar esse problema de frente, pode propor projetos de lei que dê incentivos fiscais que, se não zerar, pelo menos deixar próximo disso o imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN, que é o imposto municipal, para atrair essas empresas. Entendo que, vamos supor que a empresa pagaria R$1 milhão por ano de imposto. E aí, a Câmara de Vereadores, junto com a Prefeitura Municipal, vai lá e consegue reduzir esse imposto a zero. No primeiro momento, vai parecer que a Prefeitura perdeu R$1 milhão de arrecadação. Concorda com isso? Vai parecer. Mas pensa, cadê esse R$1 milhão? A empresa não está aqui, ele já está perdido de qualquer forma. Além do mais, se a gente não dá isenção fiscal para a empresa vir para cá, ela vai para a cidade vizinha. E aí opera lá na divisa com a gente do mesmo jeito. Mas para compensar essa perda desse dinheiro que a gente já não tem, esse hipotético R$1 milhão, por exemplo, a geração de emprego. Se você gera 1.000 empregos, a renda média de R$5 mil, já pensou? Vai dar R$5 milhões. Esses empregos, essa renda, ele vai para o comércio. Ele gera agora novos empregos.
Porque essa renda, quando chega no comércio, aumenta as vendas. Para aumentar as vendas, aumenta as contratações, aumenta a fabricação de produtos. O que deixa a cidade bonita é o comércio. Para se ter ideia da importância de um comércio na cidade, quase todas as cidades do Brasil nasceram ou de um pequeno comércio que parava viajantes e começou a vender comida, depois hospedagem e depois outros produtos, ou então nasceu às margens de um rio. O comércio é fundamental para deixar a cidade bonita, mas não existe comércio se o povo não tem dinheiro. Então, por mais que você não atua diretamente no minério, acredite, existem os empregos secundários. Existem aqueles empregos diretos e existe o indireto, gerado em torno daqueles diretos. Então, eu acho que uma Câmara de Vereador pode sim, pode fazer muito, pode propor debates, pode propor ideias, pode propor projetos de lei. Um desses seria convidar essas empresas, fazer seminário, fazer debate, fazer audiência pública. Convida essas empresas, deixa essas empresas expostas às dificuldades e aí vamos tentar atenuar essas dificuldades. Uma delas, por exemplo, é a isenção de imposto. Se tira o imposto sobre serviços de qualquer natureza para atrair essas empresas, para fazer pesquisa, para extrair esses minérios, para gerar emprego, e o emprego vai gerar renda, vai melhorar o comércio, vai deixar a cidade mais bonita, as pessoas vão viver melhor. Eu penso, sim, o vereador, por mais que talvez não pareça, ele pode fazer muito para ajudar nessa situação. Eu sou a favor do minério. Quem é contra, nos dê um bom exemplo. Não ande de carro, não tenha telefone celular, não tenha TV em casa, enfim. O minério é responsável não só pela economia, mas é responsável pela evolução. Sem o minério, te garanto, nem conversando a gente estava, porque até o telefone celular que você está segurando na mão nesse momento precisa do minério para ser produzido. Até o nosso próximo vídeo.